Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse maravilhoso dia, nesse devocional, onde nós vamos tirar um tempinho para refletir sobre o que é ser igreja. Afinal de contas, Deus está em todo lugar. Você precisa frequentar uma igreja? O que de fato é ser igreja? Quais são as bases, os princípios de ser uma igreja? Como manter um espírito e principalmente atitudes de devoção ao nosso Deus, de gratidão a Ele por tudo que Ele fez nas nossas vidas. Onde nós podemos encontrar esperança genuína? Como que nós podemos servir uns aos outros de forma altruísta? Onde buscar orientação para o crescimento espiritual? Como que você pode promover a unidade em meio às divisões que existem nesse mundo? Onde as pessoas podem encontrar unidade em meio a tanto caos que existe nesse mundo. Afinal de contas, o mundo hoje vive um momento obscuro, vive um momento de escuridão, onde nós podemos encontrar um refúgio e paz verdadeira nessa terra. Existe um local específico que nós podemos encontrar? Quais são as bases verdadeiramente para que eu possa encontrar esse refúgio, essa paz? Afinal de contas, como eu mencionei na primeira pergunta lá no início, Deus está em todo lugar. É necessário mesmo eu frequentar uma igreja, eu ir à igreja? Eu posso ser eu sozinho uma igreja? Eu sou a igreja de Cristo. Vamos deixar o Espírito Santo tratar com a gente, vamos deixar o Espírito Santo falar conosco, nos usar em mais essa manhã, em mais esse devocional, para que nós possamos dar todos os passos das nossas vidas, sim, de acordo com a decisão dele, de acordo com o que ele quer para nós. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar juntos. Bondoso Deus, amado Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais esse momento em que nós nos acordamos tão cedinho, Senhor, para falar contigo, para ouvir a tua voz, para deixar o Senhor nos usar, para ler a tua palavra, para nos regozijarmos nela, acima de tudo, Senhor, para nos trazer esperança, para nos fortificar, buscarmos a paz que excede todo entendimento. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nos guia, nos protege, Senhor, nos guarda, em nome de Jesus. E que, acima de tudo, Pai, seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Amém. Se você puder, você vai abrir a sua Bíblia no nosso versículo-chave de hoje, que está no livro de 1 Coríntios, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta dele, no capítulo 12, no versículo de número 27. Quem vai fazer a leitura para nós é a minha tia Jane. Então, tia Jane, se a senhora puder ligar o microfone e faça, por gentileza. Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Mas, nos diz assim, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Nós vivemos, como eu mencionei no início, é um mundo que está tenebroso hoje. Né? Um mundo que vive por um momento que faz todos refletir sobre o que de fato é essa igreja e o que é a igreja. Vivemos num mundo de guerra. Ontem eu vi uma cena que me deixou assim pensativo.
Era uma pessoa fazendo uma bandagem na cabeça de uma criança, que eu acho que aquela criança tinha 3 anos, vítima da guerra que acontece nesse momento lá em Israel. E onde nós podemos encontrar esperança nesse momento, né? É um mundo que vive marcado por desafios, por incertezas. Tudo muda muito rápido. As mudanças, elas são frequentes, elas são repentinas. Ora, o governo se posiciona de uma forma, ora muda as coisas, ora já não é mais o que foi modificado. A mesma coisa conosco. Ora nós estamos bem, ora estamos mal, e os desafios eles vão se aparecendo no meio a meio no nosso dia. Em meio a isso, a igreja, ela aparece, ela emerge, ela fica evidente, né? Ela se evidencia como uma luz, um pilar, uma base, uma coluna, onde nós podemos encontrar estabilidade, um propósito nas nossas vidas, na vida de pessoas, onde a sociedade pode encontrar um propósito, a sociedade como um todo. Nesse devocional de hoje, o Espírito Santo ele quer falar para você sobre a importância de estar congregando, de você estar frequentando uma igreja, mas acima de tudo, de você ser a igreja. Sim, você pode orar em casa. Deus vai te ouvir nas suas orações. Se você não estiver em pecado, Deus vai ouvir suas orações. Na igreja, no meio da rua, dentro do ônibus, no carro enquanto você dirige, ao ir e voltar do trabalho, ao ir e ir e voltar com seus filhos do colégio. Deus vai ouvir você no seu quarto, no seu banheiro, enquanto você toma um banho, enquanto você está no meio da rua, na chuva. Deus ele vai ouvir suas orações. Sim, ele ouve. É importante sermos igreja. E também é importante estarmos em unidade na igreja, congregando. Então, eu separei aqui alguns pontos, são 4 pontos, para que nós possamos analisar um pouco a respeito sobre o que é ser igreja e sobre a importância de sermos a igreja para esse mundo hoje tão instável, quanto nós, na condição de igreja, estando na igreja e sendo a igreja, podemos ser esse pilar, essa base, essa coluna para a sociedade, para esse mundo decadente. Primeiro eu quero salientar a importância da comunidade na fé, da fé, e essa esperança nós podemos ser. A igreja, nesse primeiro ponto, ele é um lugar físico onde os cristãos eles se reúnem para adorar, para orar, para aprender sobre a palavra de Deus, para compartilhar suas vitórias, para compartilhar as suas derrotas, para um encontrar apoio no outro, para nós em unidade buscarmos o nosso Deus. Em um mundo que muitas das vezes está totalmente sem esperança, cada vez mais o mundo ele vai ficando sem amor. E ontem eu ouvi uma pergunta: será que ainda existem pessoas para se converterem nesse mundo? O fato é, existem pessoas para se converterem. Só que a pergunta em si é: será que existem pessoas que ainda querem se converter? Será que o Espírito Santo ainda está trabalhando para converter o coração das pessoas? Ou nós estamos aguardando apenas o momento do arrebatamento agora, né? Porque os sinais eles são claros. Hoje, dia 14 de outubro, sábado, haverá um eclipse.
Existem tempestades, terremotos em todos os lugares, pestes em todos os lugares, guerras, rumores de guerra. O mundo grita. O mundo grita. Os sinais dos fins dos tempos, eles são claros, são evidentes. Então, será que nós estamos apenas esperando Deus se levantar do seu trono para nós nos encontrarmos com Ele nos céus e a igreja ser arrebatada? Por isso a pergunta. Será que ainda existem pessoas para se converterem? Esse mundo ele está sem esperança. O amor de muitos já esfriou. E a cada dia esfria mais. Então nós devemos lembrar da promessa de Deus, de que Ele nunca vai nos deixar, Ele nunca nos abandonará. O Senhor disse que Ele estará conosco até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos, até a volta dele. Ele vai voltar para nos buscar. Portanto, a Bíblia, ela nos dá a orientação que nós precisamos para nós não deixarmos de congregar. Sermos essa igreja que traz a esperança para esse mundo. Eu quero que você leia comigo Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Tia Jane, pode ligar o microfone e fazer a leitura para nós, por favor. Amém. A palavra do Senhor nos diz que, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém. Amém, tia Jane, obrigado. Olha a orientação que o escritor do livro de Hebreus nos dá. Algumas pessoas consideram que não precisa congregar. Afinal de contas, Deus está em todo lugar. E essa é uma afirmação verdadeira. Deus ele está em todo lugar, ele vê tudo, ele ouve tudo, ele sabe tudo, ele sabe tudo. Ele nos conhece perfeitamente bem. Só que a orientação do escritor do livro de Hebreus é clara. Não deixemos de reunir, ou como a leitura que a Tigene fez, não deixemos de congregar. Segundo o costume de alguns, ou como ela mesmo leu, como alguns fazem, né? Como é de costume de alguns. Algumas pessoas acreditam que não precisa de igreja. Uma das coisas que Satanás veio fazer nessa terra é confundir, é causar divisão. Divisão. Essa é uma das principais artimanhas de Satanás, se não a principal, para destruir tudo. Destruir casamento, destruir família, destruir o trabalho, destruir a igreja. É a divisão. É a divisão. E muitas pessoas vão tendenciar a congregar, outras a não congregar. Isso é uma divisão. Uns pensam de um jeito, outros pensam de outro. É muito importante a gente entender que quando há uma questão a ser resolvida entre o que eu penso e o que você pensa, a palavra de Deus é o ponto final. A palavra de Deus é o ponto final. O que a palavra de Deus nos orienta é o ponto final. E aqui, é claro, esse ponto final. Esse ponto final, ele nos mostra, evidentemente, que nós devemos nos encorajar uns aos outros. Estar em unidade, viver em unidade, andar, ainda mais quando nós percebemos, andarmos juntos, ainda mais quando nós percebemos que o dia com letra D maiúscula, né? O dia vem. Que dia é esse? Aí o dia que eu mencionei para você logo no início desse devocional, o dia de Jesus voltar. Então, primeiro ponto que nós entendemos hoje,
É sobre sermos uma comunidade, a importância de estarmos juntos na fé e na esperança desse dia do retorno de Cristo Jesus, na esperança que os nossos pecados são perdoados, na esperança de que nós nos encontraremos com Cristo no céu, no dia que ele voltar. O segundo ponto é o serviço voluntário, o serviço altruísta. A igreja, meu irmão, ele é um canal de serviço voluntário. A igreja, ela inspira a todas as pessoas a amar, a servir uns aos outros. E igualmente importante, claro, a servir a comunidade, ao mundo ao redor. A igreja, ela tem o papel desse serviço. É através de ações práticas, ações. Não é de pensamentos, é através de ações práticas, como programas de assistência social, visitas a, a, a pessoas idosas, a hospitais, a presídios, projetos de ajuda humanitária. A igreja, ela então se torna as mãos e os pés de Cristo aqui na terra. As mãos e os pés de Cristo aqui na terra. E aí, quando Jesus voltar, ele vai chamar essas pessoas que o serviram. Sim, pessoas que serviram a Deus aqui na terra. Olha só o que está escrito em Mateus, no capítulo de número 25, do versículo 35 e 36. Pode ler para nós, tia Jane. Amém. Deus nos diz assim, que porque tive fome e deste-me comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Como fazer isso tudo para outras pessoas se você não sai da sua casa? Se uma pessoa que acha que congregar não é importante, que ir à igreja não é importante, como fazer tudo isso sem ajuda? Afinal de contas, nós não fomos criados para vivermos só. Nós fomos criados para estarmos em unidade com outras pessoas, um ajudando os outros, até no serviço. Até no serviço. Um irmão aqui do lado levando sopa, alimento não perecível para outro que está passando necessidade, abrindo as portas da igreja para acolher aquelas pessoas que necessitam de ouvir a palavra. Como que você vai conseguir fazer isso estando dentro do seu quarto trancado? Deus, Jesus, ele mencionou essas palavras, e aí as pessoas perguntam: Senhor, como foi que você teve fome e nós te demos de comer? Como foi que você teve sede e tivemos de beber? E aí Jesus fala: quando vocês fizeram aos meus pequeninos, vocês fizeram para mim. É assim que a igreja, ela serve a Cristo aqui na terra. Servindo. Servindo. Portanto, o serviço voluntário, o serviço altruísta, ele faz parte da igreja. Para isso nós precisamos estar numa comunidade, vivermos juntos, congregando, assim como nós vimos no primeiro ponto. O terceiro ponto é o espaço de edificação e crescimento espiritual. A igreja é isso. A igreja é um espaço de crescimento.
A igreja, ela proporciona um ambiente aos cristãos que podem crescer espiritualmente, não ouvindo aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que eles precisam ouvir. É um local onde você vai ser ensinado por meio da palavra de Deus, sendo incentivado a comunhão com o corpo de Cristo, onde os membros eles são fortalecidos na sua fé e capacitados a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Olha só o que está escrito em Efésios, no capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Pode ler para nós, Tia Gene, por favor. Assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao acolhimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém. Amém. Até estarmos como varões perfeitos, a medida e a estatura. Você percebe que a palavra de Deus aqui, o apóstolo Paulo escrevendo, ele é bem claro que Deus, ele direcionou algumas pessoas para serem apóstolos, para serem profetas, para serem evangelistas, para serem pastores, para serem mestres. Como que eu vou aprender sem um pastor, sem um mestre, sem um evangelista, sem um profeta, sem um apóstolo me ensinando? Como que eu vou aprender? Pergunto para você, se eu não tiver uma pessoa dessa do meu lado me ensinando. Eu só vou poder crescer espiritualmente se eu tiver uma pessoa assim do meu lado, me falando, olha, Joelce, o que você fez está errado, é pecado. A conduta certa é assim. Como que eu vou fazer isso se eu estou na minha casa? Se eu não saio para a igreja, como que eu vou crescer? Para ser trabalhado por essas pessoas, levantadas pelo próprio Deus para isso. Essas pessoas, elas são levantadas pelo próprio Deus. Versículo 12, com o fim de preparar os santos. Quem são os santos? A Bíblia, ela se refere várias vezes aos santos como eu e você. São pessoas que vivem em santidade, apartadas do pecado, santos, as pessoas que congregam nas igrejas. Para a obra do ministério. Todas as pessoas que congregam, existe para cada um de nós uma tarefinha a ser feita. A igreja ela não foi chamada para sentar no banco todo domingo e apenas ouvir a palavra. Isso não é ser igreja. Cada um de nós tem um chamado de Deus a servir ao próximo, meu irmão. A servir ao próximo. Jesus ele se põe como exemplo do serviço. Ele lava os pés dos seus apóstolos, dando exemplo, ele sendo o servo de todos. Ele veio para servir, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E se o próprio Deus veio para servir, por que que você acha que você que não é Deus não tem que servir? Você precisa servir o seu próximo. Isso é ser igreja. Algumas pessoas batem no peito e dizem, eu sou igreja, eu sou a igreja. E aí eu pergunto, o que é que você está fazendo pelo seu próximo? Nada. Então você não é igreja, irmão. Não é. Porque ser igreja é servir. Estar na igreja é servir.
Se você vai para a igreja e não serve, e se você não vai para a igreja, você não está indo para a igreja e você não serve, então você realmente não é igreja. Porque a igreja, ela serve ao próximo. Nós precisamos estar na igreja. Para quê? Para nós sermos orientados e preparados para servir. Talvez o fato de você não ir à igreja, você não esteja sendo preparado, aqui como está no versículo 11, por pessoas para servir. E aí você não está servindo. E você acha que você é a igreja. Versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade. Está vendo? É todos alcancemos a unidade. Como que eu vou alcançar a unidade com um outro irmão se eu estou sozinho dentro de casa, se eu não congrego? Então você está querendo dizer que a orientação da Bíblia está errada e você está certo? A Bíblia está errada e você está certo. É isso mesmo? A palavra de Deus está errada e quem está certo é você? Não é, né? Até que todos, esse ensino, essa admoestação, é até que todos nós possamos alcançar a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, para que nós cheguemos à maturidade, à perfeição, se tornarmos varões perfeitos, atingindo a medida da plenitude de Cristo, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Você consegue entender que isso você só vai conseguir se você estiver na igreja, sendo edificado por pessoas que são levantadas por Deus, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres. Se você estiver na igreja sendo preparada para o serviço, para assim você estar sendo edificado ao conhecimento do Filho de Deus, para que você chegue a essa maturidade espiritual. Deu para entender isso aqui? Ok. Então você sabe que, primeiro, você precisa viver em uma comunidade de fé. Você sabe que é necessário que você pratique o serviço comunitário, serviço voluntário, serviço altruísta. Agora você sabe também que é necessário que você precisa para isso estar dentro da igreja, não só ser a igreja, mas também estar na igreja para o seu crescimento espiritual, para a sua edificação. E o quarto e último ponto é para que dessa forma você possa promover a unidade e a paz. Quando você atingir essa maturidade, então você se tornará coluna de paz e de esperança para as pessoas que estão no mundo. Esse mundo, ele está marcado por divisões. Eu já falei isso, eu estou repetindo. Divisões, conflitos. A igreja, ela tem o papel de unir as pessoas. Pessoas de diferentes origens, raças, cultura, amor. Ela une as pessoas, ela traz unidade para a graça, para a misericórdia, para o amor de Cristo. Ela oferece um espaço onde a unidade ela pode prevalecer. Prevalecer sobre o quê? Sobre a divisão, sobre a discordância, onde a paz de Deus ela transcende todo o entendimento humano. E eu tenho duas últimas leituras para nós fazermos agora, para a gente entender sobre isso. A primeira, ela está em Efésios, no capítulo 2, no versículo de número 14. Pode ler para nós, Jane. Pode ligar o microfone, por gentileza. Amém. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos se fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Amém. Amém.
Olha só aqui em Efésios 2, no versículo 14, o que se afirma quando nós nos unimos. Pessoas de diferentes raças, tribos, culturas, elas se unem. E ao se unirem na igreja, ao se unirem como corpo de Cristo, ao se unirem, estarem ali um do lado do outro, elas começam a ficar alinhadas na forma de pensar e agir. Versículo 14. Pois ele é a nossa paz. Ele quem? É claro, né? Deus, Cristo Jesus é a nossa paz, o qual de ambos se fez um, se fez um, e destruiu a barreira. Qual é a barreira? O muro de inimizade, a divisão, a contenda, a artimanha de Satanás, porque o que ele quer é causar divisão. Jesus, porém, ele vem para derrubar esse muro e nos tornar um, um só povo, um só povo. Quando ele voltar, todos, todos os povos de todas as tribos vão formar apenas um único povo, um único povo. Deus ele vai chamar o seu povo que já está aqui na terra, e ele vai chamar para si. Ele vai buscar a sua igreja, ele vem buscar a sua igreja. Por isso é importante ambos se fazer um. Como que você vai fazer um com outra pessoa se você é um sozinho, né? Como? Como que você pode derrubar o muro, a barreira da inimizade, sendo que você é sozinho? Como? Entende? Entende que o pensar que eu não preciso congregar, eu não preciso estar na igreja, esse não é um pensamento de Deus, é um pensamento do próprio Satanás que causa divisão no corpo de Cristo? E que o que Cristo quer é que nós sejamos um em unidade com outros irmãos e não um sozinho? Você consegue entender? Agora ambos fez um. Ambos fez um. Ambos. Cristo, ele nos fez para viver em unidade. A última passagem que eu quero que você rumine comigo, pense, analise, raciocine, que o Espírito Santo trabalha em você, está em Filipenses. Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, no versículo de número 7. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Você percebe que a palavra de Deus ela é no plural? O nosso entendimento, o nosso. Aqui na minha versão tem a mente de vocês. Tá vendo que ela não está dizendo assim, a sua mente? Guardará o coração, a sua mente. Tá vendo que está no plural? Na versão que a minha tia Jenny leu também é no plural. Não é no singular, é no plural. Nós juntos, somos o corpo de Cristo. Só tem um corpo. Nós juntos formamos o corpo de Cristo. E vivemos em unidade. Nós, unidade. Através disso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente. O nosso coração, a nossa mente. Ele guarda onde? Em Cristo Jesus. Porque a nossa unidade
também se faz unidade em Cristo Jesus. É exatamente isso que ele fala em João 17. A vontade que ele tem de ser um em nós e nós um nele. Unidade. Unidade é para um grupo de pessoas que se une. E essa unidade, ela transcende todo o entendimento do ser humano. Mas que Cristo hoje ele está te proporcionando essa unidade. E a conclusão que você deve tirar disso é que a igreja não é um edifício, uma comunidade de indivíduos transformadas pela graça, unidos por um propósito comum. A igreja, ela é um farol de luz formado por pessoas que estavam na escuridão e que agora emanam luz e sal. A igreja é um local onde as pessoas se reúnem e ali elas se transformam no corpo de Cristo, naquele momento de culto, de adoração. Elas estão em unidade, prestando louvor a Deus, prestando gratidão àquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, por cada um de nós, em unidade, concordando em oração, ligando as suas orações aqui na terra, para que elas sejam ligadas no céu. Que nós possamos valorizar e participar ativamente desse corpo de Cristo. Não apenas sendo a igreja, mas estando na igreja. Confiando que nós somos chamados para sermos agentes de mudança e esperança na vida de outras pessoas, na sociedade, no nosso país, no mundo todo. Afinal de contas, todas as coisas antigas elas vão passar. E Deus, ele vai vir para buscar a sua igreja, para fazer tudo novo para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que são a igreja e para aqueles que estão na igreja servindo uns aos outros, como ele um dia nos serviu aqui na terra. Que o Senhor possa ter esclarecido para você, que o Espírito Santo possa ter mostrado para você a importância de congregar. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse dia. Esteja conosco. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento tão carinhoso que o Senhor tem, que o Senhor nos dá, que o Senhor nos proporciona. Ai, Jesus, obrigado, porque até que o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem tratado esses dias tão carinhosamente conosco, nos corrigindo, nos exortando. E nós temos vivido dias tão difíceis nessa terra, Pai. Nós estamos gemendo como os ais. Mas nós sabemos, Pai, que estamos aqui perseverando até o fim, até a volta de Cristo Jesus. Cuida de nós, Paizinho eterno. Nos guarda, nos protege e ilumina. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Dai-nos um excelente dia, em paz, em comunhão, em unidade com os nossos irmãos. Até a volta de Cristo Jesus. É o que nós oramos, Paizinho eterno, é o que nós te agradecemos. Amém. Amém.